Você quer parar de esquecer tudo que você estuda e de fato reter aquele conhecimento que você está tanto querendo e você não está conseguindo? Se você já ouviu falar sobre estudo ativo e revisão espaçada e não sabe muito por onde vai, fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te explicar por que eles são métodos tão importantes para que a gente consiga de fato fixar o conteúdo que a gente está recebendo constantemente. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de estar aqui novamente trazendo um vídeo novo para vocês. Depois de algumas semanas eu realmente estava um pouco sumida, mas esse vídeo é um vídeo muito bom. E é sobre um assunto que eu adoro falar, que é sobre estudo. E além disso, esses assuntos eles estão assim super em alta aqui no YouTube, no Instagram. Diversos Medgrands têm sempre publicado alguma dica, alguma ferramenta nova para a gente aplicar para melhorar os nossos estudos. E essas ferramentas elas estão sempre voltadas para um estilo específico de estudo, que na verdade é um método, de estudo ativo, que é justamente esse método tão maravilhoso que eu quis trazer aqui para vocês hoje. A revisão espaçada não deixa de ser também uma das formas de aplicar o estudo ativo. Então eu vou dando logo esse spoiler aí, que os dois se completam de uma forma muito perfeita. E para quem não me conhece, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Karime e recentemente eu fiz uma transição de carreira da arquitetura para a medicina e atualmente eu acabei de passar, na verdade, para o segundo semestre da faculdade de medicina. E eu tô dividindo aqui no canal vários assuntos, medvlogs também, mostrando a rotina, mostrando os desafios, os percalços por meio do caminho. E espero que você goste. Fica aqui, se inscreve já, manda pra alguém que você acha que vai gostar. E é isso, bora lá pro vídeo. O primeiro ponto que a gente tem que abordar aqui no vídeo é diferenciar estudo passivo do estudo ativo. Começando pelo estudo passivo. O estudo passivo, ele nada mais é do que aquele estudo tradicional que a gente está acostumado a receber desde bem pequenininho no colégio. Então, assistir uma aula, copiar o resumo do quadro que o professor deixou ali pra gente copiar, quem nunca, né, gente? Na verdade, sempre. Assistir uma videoaula também, estudar com o resumo de um colega seu que não é o seu resumo, ou seja, que você não levou o seu próprio tempo para fazer aquele resumo. Tudo aquilo que a gente recebe de informação, como ler um livro também, ler um artigo, que a gente recebe sem fazer muito esforço. Em contrapartida, o estudo ativo, ele já é uma proposta bem diferente. Vai ser uma forma de estudar que vai pedir de nós um esforço bem maior, bem grande. Então, no estudo ativo, nós vamos fazer os nossos próprios resumos, nós vamos dar aula para alguém ou nos dar uma aula para que a gente consiga entender muito bem o que a gente está explicando. Eu sou uma pessoa que adoro me dar aula ou falar em voz alta para alguém, seja o que for. Eu preciso só falar para conseguir fixar bem o conteúdo. Então, é uma das opções. Vou logo adiantando que é uma das minhas opções preferidas. E eu acho que assim, que dá muito certo. Que mais? Fazer um mapa mental, usar flashcards. Para quem não sabe, os flashcards são aquelas fichinhas onde a gente escreve uma pergunta, um tema específico, bem específico mesmo, e aí atrás a gente coloca a resposta e aí a gente fica sempre relembrando, sempre revisando aquela informação que tá ali. Como estudo ativo também a gente pode resolver questões sem livro do lado, sem nada do lado, sem auxílio de nada, só tentando ali, forçando o nosso cérebro para ele lembrar, para que a gente consiga responder aquela lista de questões. Enfim, são várias as formas. O método ativo ele é muito bom justamente por causa disso. Nós temos diversos modelos para seguir, para conseguir uma ferramenta que de fato faça sentido pra gente, né? Que ajude realmente a gente a fixar aquele conteúdo. Bom, eu acho que assustou um pouco, né, a quantidade de coisas que eu falei que envolve o estudo ativo. Porém, apesar de todo esse esforço que a gente realmente coloca, né, e tem que colocar porque senão ele não dá certo, ele realmente é um método que garante uma performance muito melhor pra gente na hora de estudar. Então, de uma forma bem resumida, bem básica, a diferença de estudo passivo e estudo ativo é que no estudo passivo a gente recebe sem esforço, enquanto que no estudo ativo a gente dá com esforço. Eu acho que a melhor definição assim na minha cabeça é essa. E o X da questão no estudo ativo é fazer com que o próprio aluno, o próprio estudante construa o raciocínio, o conhecimento dele, usando mais de uma ferramenta.
Então eu não vou fazer só um resumo, eu não vou fazer só um mapa mental, ou só fazer uma lista de questões. Eu vou sempre tentando mesclar uma, duas, três ferramentas o máximo possível, usando também ferramentas na internet, no Google. Enfim, a gente sabe que o Google é uma infinidade de possibilidades. Então é isso que o estudo ativo ele garante pra gente no final, que a gente consiga construir o nosso próprio conhecimento, até que realmente a gente ganhe uma certa intimidade com ele e ele nunca mais sai de perto da gente. Agora entrando no assunto das revisões espaçadas. As revisões espaçadas, elas foram primeiramente descobertas ou estudadas pelo cientista alemão Hermann Ebbinghaus em 1885, foi quando ele publicou o primeiro livro dele falando sobre esse assunto. E nesses estudos ele chegou à conclusão, ele descobriu que o aprendizado ele é maior e mais resistente ao esquecimento quando distribuído ao longo do tempo. Foi esse senhor também que desenvolveu o conceito de curva do esquecimento. Se você ainda não ouviu falar, provavelmente em algum momento você vai ver aqui no YouTube ou talvez até com sorte algum professor do cursinho ou do colégio vai comentar sobre ela. E ela realmente trouxe uma visão pra gente, um entendimento muito importante para que a gente de fato entenda que aquilo que a gente estuda, se não for revisado constantemente em intervalos certinhos, vai ser esquecido. Porque o nosso sistema cognitivo, ele é muito inteligente. Então ele vai fazer de tudo para economizar os recursos que ele tem. Então se ele está vendo que uma determinada informação ela não está sendo usada, não tem por que ele armazenar. Então ele vai prontamente descartar ela. E quando esse descarte é feito, é quando a gente esquece uma determinada informação, conteúdo que a gente recebeu em uma aula ou leu em um livro, por exemplo. Porque simplesmente a gente não ficou revisando, ficou revendo ele para que de fato ele ficasse na nossa memória. Então, o objetivo, na verdade, das revisões espaçadas, né, de estar sempre sendo vista de tempo em tempo, é que essa informação ela saia do campo de curta duração para o campo de longa duração do nosso cérebro. Muitos cientistas, ao longo dos anos, depois das descobertas de Ebbinghaus, fizeram vários experimentos com aplicação na vida real, né, que é o principal, porque o Ebbinghaus ele não chegou a fazer com outras pessoas esses estudos, né, aplicar essas técnicas, digamos assim, de estudos espaçados no tempo. Ele, na verdade, experimentou e observou nele mesmo. Então, essas aplicações de outros cientistas posteriormente realmente chegaram à conclusão também que as revisões espaçadas são um dos melhores métodos para se fixar de fato uma informação e não esquecer mais. E falando um pouco em aplicação na vida real, nas pesquisas que eu estava fazendo para trazer um conteúdo melhor aqui para vocês, eu vi que a empresa Zoom, que ficou bastante conhecida durante a pandemia, que é aquele aplicativo que a gente estava usando para fazer os meets online, para assistir a aula, e eles fazem o seguinte com os funcionários deles. Eu achei super interessante. Todo início da semana, ou seja, toda segunda-feira, eles enviam uma videoaula explicando algum conteúdo, alguma informação que eles querem que os funcionários aprendam e de fato fixem por muito tempo. E ao final de cada semana, na sexta-feira, eles vão fazer um testezinho sobre essa videoaula. E aí na próxima semana o mesmo processo vai se repetir. Porém, o que eles fazem? Eles vão acumulando o conteúdo. Então, na próxima semana, além do conteúdo daquela semana, a provinha também vai conter o conteúdo da semana anterior. E assim, no final do mês, eles vão fazer uma análise completa de cada funcionário para ver se eles realmente conseguiram alcançar aquele objetivo de entender aquela informação específica. E caso não, eles vão tentar de uma outra forma ou vão continuar mantendo aquela videoaula nos testes até que a informação realmente ela fique ali no cérebro. Bom, gente, falando um pouco agora sobre a minha experiência com essas ferramentas que eu comentei para vocês. Desde o ano passado, quando eu comecei a estudar para o vestibular, né, eu passei o ano todo estudando para o vestibular, depois de 10 anos fora do colégio, aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, falando sobre a minha trajetória até a medicina, e realmente foram de 10 anos. Mas bem, ano passado, quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu também pesquisei diversas técnicas de estudo para me ajudar a melhorar meu desempenho. E o que eu mais via sendo falado era o uso dos flashcards. Então, eu passei o ano todo usando eles o máximo que eu pude, sempre com
dúvidas muito frequentes que eu tinha, conteúdos muito específicos que eu não conseguia fixar. E por incrível que pareça, coisas assim que eu nunca imaginei que eu realmente ia conseguir gravar, deram certo. Além disso, algo que eu trouxe também para a faculdade, que acredito que vai ficar pro resto agora da minha vida de estudante, é me dar aula. Na verdade, desde o colégio, 10 anos atrás, algumas matérias eu gostava de fazer isso, principalmente história, geografia, que contava uma história. Mas na faculdade, principalmente, eu tenho usado muito isso. Como a gente faz as sessões de tutorias e a gente precisa se expressar muito bem, todo assunto que eu estudo, ou pelo menos quase todos, eu me dou aula para alguém, tento me questionar o mais fiel possível e realmente tem feito uma diferença muito grande das minhas sessões de tutoria. Graças a Deus, assim, as minhas notas foram melhorando, sempre melhorando, a minha tutora também, as tutoras, na verdade, que a gente teve, foram passando, de cada módulo, sempre falaram que eu ia de pouquinho em pouquinho melhorando também. Então, isso daí, assim, me deu um super gás até pra eu gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu ainda sou um pouco uma pessoa, assim, travada, sabe, pra explicar coisas. Então, até nisso, esse método, no caso, essa ferramenta, de dar aula, de explicar alguma coisa em voz alta, me ajudou. Eu vejo muitas pessoas também aqui no YouTube falando sobre aplicar essas ferramentas, por exemplo, para concurso público, para quem está tentando passar na OAB, ou seja, para outras áreas que não são só medicina e que também envolvem um estudo muito grande, muito extenso, como a gente tem na faculdade. E todos relatam a mesma coisa, ninguém fala de uma forma negativa ou fala que não deu certo, porque realmente dá certo. Realmente a gente precisa colocar um esforço maior, a gente tem um trabalho maior, porém a retribuição no final ela realmente vale a pena. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês, é o quanto antes implementar esses métodos nos estudos de vocês, seja no vestibular, seja na faculdade, já no colégio, porque eles mudam totalmente o jogo pra gente. E eu sei que hoje em dia já muitas pessoas usam essas ferramentas, mas eu acho que foi interessante trazer aqui porque de repente alguém que está passando por uma situação parecida comigo, que está um pouco ou muito longe da sala de aula e não sabe muito por onde vai, porque essas coisas não se falavam assim na minha época de estudante, eu nunca me lembro pelo menos. Então, se puder clarear aí a cabeça de alguém para ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. E eu acho que futuramente eu vou trazer mais vídeos sobre esses assuntos de estudos. Eu realmente gosto de falar sobre isso. Mas eu acho que esse aqui já deu para clarear um pouco sobre o que se tratava, tanto o estudativo quanto a revisão espaçada. Espero que vocês tenham gostado também. E chegamos ao final desse vídeo. Deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou. Manda para alguém, dá uma curtida. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, última chance. E ajuda a gente a mandar esse vídeo para mais pessoas também. E até o próximo vídeo, gente. Beijo!